um de vocês para conversar aqui um pouco com a gente. E como o Marcelo disse, nesse mês de setembro, né, que está terminando, né, já, mas é um mês dedicado à valorização da vida, né, onde a gente ainda vê tantas dores, tantas infelicidades, a gente vê uma taxa crescente de suicídios, né, entre jovens, entre adultos, adolescentes, idosos, né? Essa taxa entre idosos cresceu bastante. Numa época em que a gente vê tantas crianças e jovens com siglas, a gente quase que não ouve mais nem o nome das... Ah, aquele menino que tem um TD não sei o quê, um TD tem uma sigla, né? Tantas dores. Um Brasil recordista de consumo de remédio, né, para aliviar dores, para aliviar as aflições, desde esses simples remédiozinhos para dormir até os antidepressivos, os ansiolíticos, né? Então a doutrina dos espíritos, esse ensino dos espíritos, né, que é o consolador prometido, e eu diria assim, que não para os espíritas, mas para os espíritos, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, também a depressão do lado de lá, né? Porque quem sai daqui com depressão não é só porque perdeu o corpo que vai deixar aquele estado em que ele se encontra, não, porque isso é um estado do espírito, né? É tanta síndrome do pânico, né? Tanta coisa, e é do lado de cá e do lado de lá, né? E Jesus, ele veio exatamente para consolar os espíritos. Ele veio, através das bem-aventuranças, ele vai definir aqui um estado de tranquilidade, né? De compreensão, de serenidade, que a gente tem que cultivar frente a essas mais diversas aflições que a gente enfrenta. Então, eu escolhi aqui uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente fica assim, quando a gente lê uma bem-aventurança dessa, a gente fica assim, meu Deus, como é que uma pessoa passando por uma situação como essa, né? Como é que ela pode ter motivo para estar feliz? Porque bem-aventurado quer dizer ser feliz espiritualmente, né? O que é que pode ter de bom, Marcelo, em chorar, não é? O que é que pode ter de bom a gente ter sede e fome de justiça? O que é que a gente fica... Mas é porque, na verdade, para a gente assimilar esse sentido exato, né, de uma bem-aventurança dessa no Evangelho, a gente tem que se dispor do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação. Só dessa forma é que a gente pode entender, né? Quando você tem o conhecimento da lei de causa e efeito, uma vez que só isso pode nos fazer entender que nós seremos bem-aventurados se estivermos sofrendo hoje, né? Alguma aflição, alguma dor. Não tem como a gente conceber isso se não tiver esse conhecimento e essa aceitação. Não adianta só eu conhecer. Eu preciso aceitar que nós somos imortais, né? Eu preciso aceitar isso. Então, as bem-aventuranças, elas não se limitam só a esperanças e consolações futuras. Porque a gente sempre tem essa ideia de um futuro muito distante, só quando a gente desencarnar. E, na verdade, elas representam uma realidade, né? Que vai se refletir no íntimo de cada um de nós, né? Tão logo a gente vai identificar nisso a humildade, né? A misericórdia, a brandura. Então, a verdadeira bem-aventurança, essa verdadeira felicidade,
né, espiritual, a gente vai conseguir, através dessa integração que a gente tenha com o nosso Criador. É o nosso espírito com o Criador. Mas aí eu pergunto, e quem são esses aflitos? Aí o Rosimar até inclusive diz, somos todos nós. A gente sabe que quem está encarnado aqui realmente está todo mundo passando por alguma dor, nem que seja uma unha encravada. Né? Eu sou muito feliz, mas hoje eu fui botar um tênis, ai gente, essa minha unha encravada. Então todos nós passamos aflições estando aqui encarnados, né? Mas aí eu pergunto, por que uns têm tanta aflição, outros têm tão pouco, né? Outros é só essa unha encravada mesmo. Deus é parcial? A gente não pode acreditar, né, que Deus seja parcial. Então, Lacordaire, um espírito, ele nesse mesmo capítulo, ele vem dizer que no capítulo de bem e mal sofrer, no livro no Evangelho, ele diz que são todos os aflitos que são bem-aventurados, os poucos, ele diz que não são todos os aflitos que são bem-aventurados, porque poucos sofrem bem. Ou seja, esses aflitos que Jesus diz que serão felizes, são aqueles que aceitam suas aflições com resignação, com fé, com luta, né? Não se entregando, né, às suas dores, em armar uma rede, deitar e esperar que Deus venha resolver. Então, são esses aflitos que são chamados e são ditos que serão felizes. Então, aí é que a gente tem que começar a se perguntar, como é que eu enfrento as minhas aflições? Como é que eu enfrento a minha unha encravada? É reclamando, né? Falando, sem tomar uma atitude de tirar esse canto de unha para que não doa mais? Uma das frases que eu sempre me lembro, que inclusive foi você, Nora Neide, que disse, porque assim, antes, né, dessa frase que você falou, em uma das suas palestras, eu sempre achava que a dor ensinava. E aí, em uma das palestras, você disse assim, a dor ela não ensina se você não tiver uma atitude perante ela. Então, se você não tiver uma ação que tente resolver ou amenizar essa dor, aquela dor ali, ela não vai lhe ensinar nada, né? Então, realmente é isso. A dor, ela sempre é um momento de aprendizado e que ela nos convida a repensar nossas atitudes e a tomar, e sempre mudar, modificar, se transformar moralmente, né? Exatamente. Então, assim, e a gente perceber, Marcelo, que essas dores, né, essas são consequências de nossas imprevidências mesmo, né? São a nossa rebeldia, a nossa invigilância, eu diria que a nossa indisciplina. Eu só me lembro de Chico Xavier, quando ele disciplina, né? Porque a nossa indisciplina, por exemplo, comer muito, né? Gente, você tem pessoas que comem até ter que botar para fora. Adoece, né? Então, eu tô doente, eu vou, meu estômago, mas o que foi que você fez? Eu comi muito. Beber muito, né? Fumar muito, não respeitar as leis de trânsito. As coisas acontecem às vezes porque a gente não respeita. O sinal está fechado, mas eu insisto em passar no sinal fechado. Né? Então, assim, eu reclamo de um filho que me dá trabalho, mas eu fui negligente com a educação dele. Então, são nossas imprevidências que nos levam a essas dores. Então, todos que não se esforçam para superar, para vencer esses conflitos, né? Essas pessoas que faltam a coragem, como você falou, né? Para olhar esses desafios que lhes são apresentados e ver isso como realmente um aprendizado. Como um aprendizado. Uma forma de que você pode mudar, que se eu não reflito ainda sobre isso, se eu estou passando uma dificuldade,
por exemplo, eu estou passando uma dificuldade financeira porque resolvi comprar algo que eu nem podia comprar. Aí estou num aperto, estou numa... Então, se eu não entendo que eu tenho que mudar minha postura financeiramente, eu não estou entendendo esses ensinamentos de Jesus. Eu não estou entendendo, eu não estou fazendo a minha parte, né? Eu não estou... Portanto, esses aflitos aos quais Jesus promete essa consolação, né? Promete esse reino do céu, são todos esses que vivem na luta, mas que luta consigo mesmo, né? Que trabalham para domar as suas más inclinações, né? Que todos nós temos, né? Por isso que todos nós estamos aqui nesse aprendizado. E os que estão dispostos a caminhar, né, com Jesus, no sentido do compromisso constante dessa melhoria, de renovação, de incorporar mesmo o Evangelho na sua vida. Esses sim serão os aflitos bem-aventurados, né? Jesus, quando ele disse, se alguém quiser me acompanhar, né, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Ele não disse que ia levar a cruz de ninguém. É nós que temos que carregar nossas cruzes. Então, assim, grande parte, né, dessa perda de propósito, dessa depressão que está atingindo aí tanto, né, nos nossos dias atuais, desses sofrimentos, com certeza é fruto dessa perda, eu diria, de uma dimensão espiritual. E quando eu falo aqui na dimensão espiritual na vida da gente, a gente tem que entender que isso depende de nós. Muitos acreditam ainda, Marcelo, que esse sofrimento acaba com a morte do corpo. Não é? Morreu, acabou. Então é por isso que acreditar que a gente é imortal e é filho de um Criador bom e justo, isso com certeza nos dá força para a gente lutar, para a gente pensar em um novo amanhã, não é? Isso, e como você disse, né? Isso não tira a dor. Isso não vai tirar a dor, mas vai tirar o desespero. Né? Você deixa de ser aquela pessoa desesperada, porque vai dar confiança que dependendo das minhas atitudes, dependendo da fé que eu tenho, né? Eu posso ter um dia melhor amanhã. Né? Essas aflições, elas são naturais no nosso dia a dia, na nossa experiência aqui na Terra, né? Essa experiência. Então, ela vai nos convidar sempre a dar um passo à frente. Porque até Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Eu não sou muito boa de gravar os versículos, capítulos, né? Como os nossos amigos Arilton, né? João Batista e Gilson. Mas eu lembro que Jesus diz, né? Que no mundo tereis aflições. Mas ele diz que venceu o mundo. Então, quando Jesus diz isso, ele quer dizer que nós também podemos vencer o mundo. Né? E até também, Chico, a questão, porque às vezes nós somos desgarrados, não temos nenhuma ligação religiosa, digamos assim, exatamente, né? Através de uma denominação, seja ela qual seja. E quando nós adentramos em um segmento religioso, aí alguns têm aquela falsa ideia de que pronto, tudo que eu fiz de errado está no esquecimento, não preciso mais me responsabilizar com isso, quando na verdade não. Né? Nós continuaremos na mesma jornada, do mesmo jeito, com a mesma obrigação de melhorar a cada dia. E que a conta está lá para a gente pagar. Exatamente. Né? Os nossos atos equivocados, errados, grosseiros, maléficos, estão lá para nós darmos a nossa contribuição para que nós tenhamos o nosso equilíbrio, né? E a gente precisa lembrar que não é como o banco e o governo, com 5 anos, seu nome sai da lista de devedores, não, viu? É isso aí, vai ficar porque fica no nosso espírito, né? Gravado, fica tudo. Então, assim, portanto, não é o sofrimento que é necessário. Porque às vezes a gente assim, os espíritas são masoquistas, gostam de sofrer. Quem que gosta de sofrer, gente? Ninguém gosta de sofrer.
Mas é porque, por conta desse entendimento que a gente tem, é como se a gente enfrentasse um pouco melhor. Mesmo que você sofra, mas você vai internalizando, não, mas eu sou um espírito imortal, eu tenho oportunidade, eu posso recomeçar, eu posso me levantar, né? Então, assim, a forma como nós passamos por esse sofrimento, enfrentamos esse sofrimento, é que vai nos fortalecer, né? Não vai haver aquela culpa, né? Culpar a Deus pelo que acontece com a gente, ou o outro, que nós adoramos culpar o outro dos nossos sofrimentos. Ah, eu sofro porque o meu marido, eu sofro porque a minha esposa, eu sofro porque o meu filho. Então a gente adora culpar os nossos sofrimentos, jogar isso em cima, a responsabilidade em cima do outro, não é? E aquilo que a gente não entender hoje, sabe, Marcelo? Mas eu sofro, eu não entendo porquê, não sei, eu não faço por onde. Eu tenho um problema no pulmão, mas eu nunca fumei. Então, se a gente não encontra essas respostas agora, é porque isso está em vidas passadas. E nós trazemos isso carimbado no nosso espírito. Como o Rosimar disse, essa conta vai ter que ser paga um dia, né? E é trazendo esses reflexos, muitas vezes, no nosso espírito, que reflete exatamente vidas anteriores que a gente teve e não se comportou muito bem, né? Deus não quer que a gente sofra, na verdade, Ele quer que a gente evolua. E Santo Agostinho, ele nos diz que Deus está mais dentro de nós do que fora, né? Então, que a gente precisa realmente criar essa intimidade com Deus, e isso se chama religiosidade. Isso não se chama religião, é religiosidade, é espiritualidade. E independe de que religião você professe, né? Independe de que religião você frequente. Então, assim, o Deus que nós... Eu vou até dizer assim, o Deus que a gente professa na doutrina espírita, né, é um Deus universal. A gente acredita nesse Deus universal e é impossível ele vir a criar um ser que diga que esse daqui eu vou criar para sofrer mais do que os outros, né? Eu vou criar o Marcelo e ele vai sofrer mais do que a Chicó. Não. Eu vou criar a Chicó para sofrer mais do que o Marcelo. Não tem. O Deus, ele é imparcial, né? Deus, ele ama todos nós igualmente. E o que nos diferencia não é esse amor de Deus. O que nos diferencia, na verdade, é o nosso progresso. Como é que eu estou espiritualmente, né? Qual evolução eu já tenho? Então, esse sofrimento, ele depende muito da evolução que a gente já tem, né? E o mais interessante, que quanto mais a gente evolui, Marcelo, mais a gente se preocupa com o outro, né? A gente percebe quando a gente está um pouquinho mais evoluído, quando a gente começa a olhar mais para o outro, né? E perceber que ele é um nosso irmão. Então, assim, gente, a chamada hoje para esses bem-aventurados aflitos é que, sendo todos nós aflitos, que sejamos esse aflito que Deus, né, que Jesus veio prometer essa felicidade, não é? Que a gente não fique sentado... Lembra daquela música de Raul Seixas? Ficar sentado num trono, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não é assim? Então, que a gente caminhe, que a gente batalhe, que a gente pense que também tem uma música que diz, né? Eu andei errado, pisei na bola, né? Mas a vida... Você tá bem antenado mas a gente músicas, aprende, a vida é uma escola, né? Assim que se diz. Então, assim, são essas músicas que eu reflito muito, sabe? Quando eu escuto, às vezes a gente escuta por escutar, mas depois a gente fica, né? Cara... Verdade. E a doutrina espírita faz muito isso comigo, sabe, Rosimar? Muitas reflexões diante de muitas coisas. Então, que fica aqui o convite para que a gente possa ser esses bem-aventurados que Cristo, né, vem convidar. Valeu, gente. Muito bem, obrigado aí, Nora Neide Melo. Belíssima explanação, trazendo aí esta reflexão interessantíssima, né?
Quem somos nós nesse pano de fundo, né? Já são 8h31. Abraçando a todos na sintonia da sua 106,3. Sem perder tempo, porque eu acho que o rapaz está bem inspirado hoje. Nosso amigo Marcelo Martins, com o tema doutrinário, trazendo aí uma grande reflexão. Marcelo Martins, no nosso tema doutrinário. Tema doutrinário. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia, na visão espírita. Marcelo, é contigo, meu irmão. Bom dia novamente aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, Rosimar. Bom dia, Nora Neide. E agora nós vamos dar início ao tema doutrinário com o seguinte título: Autoconhecimento e o equilíbrio das emoções. Primeiro vou contextualizar o porquê que eu trouxe esse tema. Bem, estamos no mês de setembro, que é um mês de prevenção e de combate ao suicídio. É uma campanha internacional e nacional e que o Espiritismo e o movimento espírita brasileiro abraça a causa e sempre lança a campanha, né, da Federação Espírita, que reafirma a questão da importância da vida. Só que um dos temas que tem muito a ver com a questão do suicídio, que é a saúde mental, é a questão do equilíbrio das emoções. Como a Chicó falou, nós estamos num contexto em que as pessoas estão sendo muito catalogadas, né? Nós temos muitos transtornos, muitos distúrbios, e parece que a cada ano que vai se passando, o manual de doenças mentais ele vai encorpando mais páginas e vai chegar a um ponto que eu acho que vai ter que dividir o manual de doenças mentais em vários volumes, se não é que já é feito dessa forma. Porque assim, o ser humano, ele tem, sim, uma natureza material, uma natureza biológica que é muito complexa, né? E que influencia diretamente a questão psíquica. Então, tanto a gente fala que a depressão, ela não é só um problema emocional, ela é um problema do corpo de uma forma geral. Um cérebro de uma pessoa depressiva, ela tem baixos níveis de determinado hormônio, o hormônio da felicidade, né? E que isso acaba afetando esta pessoa na questão da sua vida. Mas nós precisamos entender também que nós somos espíritos encarnados, que nós possuímos uma natureza espiritual que transcende essa natureza material, essa natureza biológica. E sempre reafirmar que não há problema que dure para sempre. E que todos os problemas que hoje nós estamos enfrentando, amanhã ou depois cessará. Então, mas o que não cessará são as atitudes que nós tomamos mediante esses problemas. Então, se nós nos esquecermos por um instante de que somos espíritos imortais, nós podemos acabar caindo em equívocos e acabar caindo também na cilada de que o problema, até como a Nora Neide já falou, de que o problema, assim, de se achar que o problema se encerra quando a vida acaba. E, na verdade, não, né? A vida, é aí que a gente entra. O que é a vida? Porque se a gente levar só pelo lado biológico, realmente acabaria com a morte do corpo biológico. Mas se nós nos lembrarmos que, na verdade, a vida, ela tanto é a parte biológica quanto a parte espiritual, vamos entender que não há morte, né? Porque é apenas uma transformação. Bem, então, assim, o autoconhecimento ele é o primeiro passo para a evolução. E a primeira pergunta que a gente poderia fazer é por que o autoconhecimento é fundamental para o espírito, né? A visão espírita do ser como espírito imortal em evolução. A primeira perspectiva que a gente tem que entender é que um dos princípios da doutrina espírita, além da questão da existência de Deus, da comunicabilidade com os espíritos, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados e por aí vai, é a evolução. Isto significa entender que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina fixista, como a gente costuma dizer. O que significa isso, né? É que
a doutrina espírita afirma que o espírito ele evolui da mesma forma que o corpo, né, do ser humano vai evoluindo de acordo com o tempo, com as alterações e tudo mais. Então, o espírito também, ele vai evoluindo de acordo com as experiências que ele vai adquirindo na vida, né, em diferentes vidas. E aí é importante a questão do autoconhecimento, porque quando nós não autoconhecemos, não conhecemos as nossas próprias imperfeições, acabamos que perdendo um pouco da nossa essência. Uma das grandes dificuldades que eu tive na questão da sala de aula foi de equilibrar a questão do mel e do fel, que eu não sabia, né? Eu até entendia que às vezes ser um bom professor seria ser muito complacente com o aluno, né? Às vezes eu me esquecia da figura de autoridade que é ser professor. Então, e acabava também sendo moldado por uma questão mesmo pessoal, emocional minha. E só que chegou um ponto que eu via que se aproximar demais do aluno, ser amigo demais, muitas das vezes acabava piorando, né, situações de indisciplina. Então, assim, o primeiro ponto que eu tive que fazer era o processo de autoconhecimento, de não esquecer da minha essência e de tentar levar essa parte pessoal, né, essa parte das emoções já desenvolvidas para dentro da prática docente, para dentro da sala de aula, né? Entendendo, Marcelo, que, na verdade, enquanto você compreende isso, o nosso aluno ainda não, pela idade dele, né? Exato. Ele ainda não está com essa compreensão que ser amigo não é ter certas liberdades. Ele ainda não compreende. Não é porque a gente não quer ser amigo o suficiente do aluno. É porque a gente tem que compreender que nós, já pela idade e pelas experiências que nós já tivemos, nós estamos um pouquinho mais acima, né? Com questões evolutivas, no sentido de entender que precisa haver uma relação legal, mas tem que haver também uma relação de respeito, né, de ambos. E essa relação de respeito a gente cria muitas vezes com autoridade. Não é com autoritarismo, mas com autoridade. Dele perceber que, como entre pai e filho, também tem que entender. Por isso que a gente vê tantas relações entre pai e filho tão desnorteadas. Porque confundem um pouco isso, né? Sim. Então, assim, a questão, vamos voltar aqui para a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual um meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é por intermédio de Santo Agostinho, que diz o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E por que é tão difícil a gente fazer esse processo de autoconhecimento? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos num século em que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter e parecer do que em ser, né? Ou seja, o apego às questões materiais, a questão das redes sociais, que vende aquela imagem de que todo mundo é feliz. Né? E, infelizmente, e por que a taxa de suicídio ela é muito alta entre os jovens? Porque se você perceber a questão do consumo das redes sociais, é mais alta entre esse público, né? E se você fica acostumado muito a uma bolha em que todo mundo é feliz, menos você, realmente você vai se sentir injustiçado, vitimizado, e aí você vai se perguntar por que Deus é injusto comigo e tão bom com as outras pessoas. E eu acho que é isso que leva, às vezes, até muitos jovens a acreditar que Deus não existe, né? E fica naquela de que eu sou ateu. Gente, acho que esse jovem, ele não sabe nem o que é ser ateu, né? Ele não tem nem profundidade desse conhecimento de se dizer ateu. Mas por ele não conseguir,
né, retirar dentro dele essa felicidade que ele vê nas redes, nos outros, às vezes até amigos, então ele se acha, não existe esse Deus que... Como é que ele deixa um tão feliz e o outro tão infeliz, não é? Sim. Então, assim, o autoconhecimento, ele é um dos passos também para a questão do amor ao próximo, né? No capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que é preciso conhecer e amar a si mesmo, o espírito, para amar verdadeiramente o outro. Nós só conseguimos dar aquilo que nós temos, né? Só conseguimos amar o outro se nós conseguimos nos amar. E esse processo de autoestima, de saber que, além dos defeitos, nós possuímos qualidades e de que a evolução não é tão simples assim do dia para a noite, que a gente vai conseguir ser perfeito ou de ser uma boa pessoa. Não, é algo construído gradativamente, passo a passo, degrau por degrau. Vai ter algum momento que a gente vai dar aquela deslizada, né, dizer assim, aquelas recaídas, mas que nunca a gente vai perder a questão do ponto da evolução que nós adquirimos. As experiências e as aprendizagens que nós adquirimos, nós nunca perderemos, né? Podemos sim estagnar, mas retroceder jamais. E para isso a gente precisa se vigiar muito, não é? Vigiar essa questão das emoções. A gente precisa estar vigiando os nossos pensamentos, né? Vigiando as emoções mesmo que a gente sente. E o mais interessante, mesmo que você esteja, digamos assim, recluso dentro de você mesmo, você está se achando, né, não é o pacote mais bonito, mas o pacote mais feio, aliás, a bolacha mais feia do pacote, mesmo que você esteja desse jeito, você começar a avaliar esses seus pensamentos, né? Por que eu estou pensando isso? Por que eu... A gente se vigiar mesmo, né? Nós subestimamos muito a questão do pensamento. Nós achamos que a ação é apenas aquilo que o outro vê ou aquilo que eu faça na realidade. A gente nunca acha que o pensamento, aquela coisinha boba que a gente, que depois que vem e passa, não surte um determinado efeito, né? Gente, a questão do pensamento, se nós levarmos em consideração, é o agente modelador da realidade espiritual. No mundo espiritual, os espíritos, eles criam coisas, formas, usando a questão do pensamento. E aqui é do mesmo jeito, só que, óbvio, temos a questão da matéria, ou seja, uma outra realidade. Só que a questão do pensamento é a questão da vibração. Então, novamente, cultivar pensamento negativo, de cultivar aquele pensamento de que você é inferior, de que você é infeliz, de que não tem jeito, não tem solução, infelizmente, vai criar uma espécie de atmosfera que vai lhe envolver e realmente as coisas não vão andar, porque o pensamento ele gera energia, e energia atrai espíritos. E se você manter uma determinada frequência e não conseguir mudar, vai ficar difícil, né? Mas por isso a questão da vigilância dos pensamentos. E toda vez que vier algum pensamento nesse sentido de que eu não sou capaz, não vou conseguir, sempre peça auxílio aos bons espíritos, faça um evangelho no lar, ou coloque, ou abra a televisão, ou então assista algum tipo de programa religioso que fortaleça a sua fé. Então, agora assim, não vá procurar dizer assim, ficar recluso. Quando você tiver um pensamento desse, você ficar recluso e pronto, e deixar o pensamento preponderar acima de tudo, imperar, né? E eu até diria assim, Marcelo, que quando você fala assim, procure Deus, e quem não acredita? Uhum. Tem um bocado de jovenzinho aí que não acredita, né? Não acredita nesse ser. Pois acredite nele. Ou se acredita, não dá uma significância. Exatamente, né? Então, pois se não acredita em nada, Rosemar, acredite nele.
Acredita em você mesmo. Sim. Né? Na hora que você pensar, eu não posso... Não, eu posso. Né? Eu quero, eu posso, eu vou. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito em mim. E o interessante é porque todas as pessoas, né, que cobram de Deus, cobram questões materialistas. Né? Cobra um bom trabalho, cobra uma boa condição financeira, uma casa boa, um carro, né? Uma condição que nas redes sociais se vê muito, né? De forma fictícia até, né? E as pessoas colocam isso para Deus. E já imaginou, poxa, por que você não pede a Deus para ser feliz apenas? Para te mostrar como ser feliz, entender a sua realidade, né? Porque tem pessoas que estão num casebrezinho, uma casinha ainda de taipa, bem perdida nesse Nordeste, mas que é uma pessoa feliz, porque vive ali na sua condição e é tranquila, né? Então a felicidade ela não é uma questão material, é uma questão de aceitação da sua própria condição. Exatamente. E sempre lembrar que o autoconhecimento nos ajuda a identificar nossas chagas morais. A questão das duas chagas, né, grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E que o mais importante que é reconhecer as virtudes já conquistadas. O progresso não é só lutar contra o mal, mas também cultivar o bem em nós. E quando a gente fala em mal, nós não estamos falando do mal exterior, estamos falando de um inimigo, um inimigo próximo, um inimigo, sabe, assim, um vizinho rancoroso. Não, estamos falando de nós mesmos, né? Ou seja, a nossa principal luta, a nossa luta é a nossa luta moral, é a nossa luta interna, a nossa luta íntima. E de que sempre entender que nós somos criaturas imperfeitas, de que todos nós possuímos, em algum grau, a questão do orgulho e o egoísmo. Óbvio que existem exceções, existem aqueles que já passaram desse estágio de evolução, né, que são os emissários que Deus envia de vez em vez à humanidade, como Jesus, São Francisco de Assis e por aí vai. Mas a maioria dos que estão no planeta Terra ainda possuem essa questão do orgulho, do egoísmo, e que nós precisamos trabalhar. Então não existe ninguém perfeito. Então a gente parar de se cobrar o tempo todo ser gratiluz, gratidão, a questão do positivismo muito excessivo. Se você perceber que não vai dar certo aquele trabalho, procure outro. Divulgue os currículos em outros espaços. Se você vê que aquela determinada situação, aquela questão daquela doença, não tem mais jeito para a medicina, não cultivar falsas esperanças, mas de procurar a questão da resignação, da resiliência, de entender que o que já foi feito, do que já foi possível de se fazer foi feito, e de aguardar em Deus a questão da força, da coragem, porque existem problemas que realmente só a espiritualidade superior pode conceder, né? Existem coisas que, infelizmente, não estão no nosso alcance. E quando nós tivermos esse tipo de situação, procurarmos a força, pedirmos a coragem, né? A questão, e viver da melhor forma possível. Eu gosto muito, eu ouvi essa frase, não sei onde foi, uma pessoa dizendo assim, que nós reclamamos muito das coisas da nossa vida. Eu acho que era uma psicóloga, ela falando de pacientes que às vezes iam para ela reclamando, uma pessoa com 60 e tantos anos reclamando do problema que ele tinha na infância, porque o pai rejeitou, porque a mãe não sei o quê. Aí ela disse que perguntava para eles, como que você há 40 anos tem vivido, não foi bom esses 40 anos que você viveu antes de acontecer isso? Aí disse, não, muita coisa boa. Então como é que você deixa uma coisa tão pequena atrapalhar todo esse seu tempo de 40 anos de alegria, de já ter casado, de ter um bom emprego, de ter filho?
atrapalhar a tua vida. Então a gente cultiva muito esses pensamentos negativos. As coisas, né? A gente gosta de ficar pisando naquele sofrimento que a gente teve, né? Ficar remoendo, ficar... E a gente faz muito isso com o outro. A gente chega, ai, Marcelo, você não sabe. Marcelo, olha, você não sabe o que aconteceu ontem comigo. Isso. Você já resolveu o problema. Mas você chega pro Marcelo e conta, chega pro Rosimar e conta, você fica maturando aquilo ali, sabe? A gente precisa acabar com isso, né? A gente precisa mudar essa postura diante dos problemas que a gente enfrentou ou está enfrentando, mas que está lutando para sair dele, né? Sim. Então, por que é difícil, né, a questão do autoconhecimento? Pelo medo de se encarar, pelas tendências ao autoengano, a justificação dos próprios erros. Toda vez que a gente comete algum erro, quando ao invés de assumir, dizer eu cometi, eu falhei, não, eu fiz isso porque eu não sabia, não, eu fiz isso porque fulano não avisou. Então, é aí que a gente procura a questão dos falsos causadores, né? Coloca a culpa no vizinho, coloca a culpa em outra pessoa. Só que a gente sempre tem que voltar, toda vez que cometemos algum erro, procuremos sempre em nós as causas, né, desses erros. A questão de que nós devemos ter coragem, de ter sinceridade, de ter humildade, persistência. E aqui vão algumas dicas de autoconhecimento que nós devemos praticar no dia a dia. Por exemplo, uma leitura edificante, regular. Ou então, por exemplo, não gosto de ler, certo? Então, o que é que você mais consome? Música, certo? Coloque músicas que elevem a autoestima, o padrão vibratório. Não vá procurar aquelas músicas muito depressivas, porque isso daí vai acabar... Muita sofrência por aí. Exatamente, porque até o sofrimento tem a moda, né? A questão do... Se é vídeo, coloque vídeos bons, não vá procurar conteúdo negativo. Então, o tipo de material que você consome, você vai procurando sempre os materiais de boa qualidade e sempre que eleve a questão da autoestima. Eu diria até as curtidas que você vai dar no Facebook, né, o que você vai ver nesse... Procura não estar lendo... A pessoa postou uma coisa legal. Aí o primeiro que você lê já é uma coisa negativa. Aí você continua lendo, procurando. Ah, então aqui, peraí... Não, muda, né? Muda o foco. E, coincidentemente ou não, ontem à noite eu estava lendo um trecho que fala sobre a questão de autoconhecimento, né? Aliás, algumas linhas sobre autoconhecimento. E uma das coisas assim, que ele bate bem forte é que nós devemos também conhecer o nosso lado negativo. Exatamente. Para que nós despertemos, para não chegarmos, né, tão próximo dele. Ou seja, se eu sei que isso não me agrada, por que eu vou me aproximar? Sim. Nós não evitamos o contato físico, né, quando não temos aquela rejeição. Então, por que nós fazemos isso também de forma espiritual ou mental, né? Exatamente. A segunda dica é observar as reações diante das dificuldades e mudar determinados padrões. Se você sabe que aquela atitude que você já tomou mediante um determinado problema não resolve, tente mudar a questão do posicionamento. Terceira dica, silêncio e meditação. A questão da importância da prece, daquele momento em que nós devemos dedicar a questão desta relação, deste vínculo com o Criador e com nós mesmos. E a quarta dica é buscar o exemplo dos benfeitores. Parece que sempre a questão da mídia sempre, muitas das vezes, acaba valorizando demais a questão das tragédias, a questão dos crimes, e acaba esquecendo um pouco o lado bom da vida, o lado bom das pessoas, da humanidade. Mas é sempre procurar entender que o mundo ele não é feito por 100% ou 90% de pessoas que estão cometendo crime 24 horas por dia. Não, isso daí é uma parcela ínfima da população, mas que infelizmente pela questão
do destaque da mídia, parece que realmente as pessoas se perderam na maldade, e na verdade não é isso, né? A questão da humanidade é um projeto que o Criador criou e está dando certo, porque até agora estamos aqui. Se não tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. Então, não há nada que o Criador faça que é inútil, muito pelo contrário, tudo é útil. Tudo que ele criou é útil, tudo tem um propósito maior, e que nós devemos sempre ter fé no outro, em nós e também na humanidade. Nós não venhamos perder a questão da fé, da caridade e principalmente do autoconhecimento, né? Alguma consideração? Eu acho que a gente falou tanto, não foi? Que a gente possa... São muitas reflexões, né? Muitas reflexões, mas essas reflexões são necessárias para todos nós, né? Todos os dias, ao levantar, ao deitar, para que a gente realmente tenha esse autoconhecimento, né? É uma ferramenta muito importante, muito eficaz para que a gente passe a se melhorar, a gente queira se melhorar. Mas é bom que a gente olhe para nós com sinceridade, sem orgulho, né? Porque quando a gente olha com orgulho, a gente se acha muito perfeito, não vê nem contra os defeitos. Então, que a gente nessa hora de olhar para nós, a gente tem um olhar sincero, do mesmo jeito que a gente tem com o próximo. Gente, como a gente gosta de olhar para o outro sem orgulho, não é? Sim. E ver todos os defeitos. Então, que a gente tenha esse olhar também para nós, né? Dentro de nós. E que nós tenhamos a concepção de que, mesmo quando nós vivemos na ilusão que as redes sociais, como você falou, colocam, né? Que é uma falsa felicidade, pode até ser que tem muitas pessoas felizes de fato. Tem. Mas tem pessoas que percorreram grandes estradas, que passaram por grandes aflições, momentos difíceis, e estão apenas hoje conseguindo atingir aquele grau de satisfação, né? E que é possível a cada um de nós. Acho que essa é a grande dica. É a grande dica. Então, que possamos encerrar este programa com esta mensagem de que é necessário o autoconhecimento e sempre importante. Saúde mental é uma pauta importantíssima, de que nós não devemos subestimar a questão da depressão. Depressão, ela não é frescura, muito pelo contrário, é uma doença. E de que toda vez que a gente perceber que uma pessoa mudou do nada, ficou reclusa, deixou de praticar aquilo que gostava, a gente procurar conversar. Se a gente notar algum tipo de comportamento suicida, procurar um atendimento psicológico o mais rápido possível e de sempre estar perto dessas pessoas, né? Que possamos sempre contar com o apoio dos bons espíritos e um ótimo domingo, uma manhã de domingo a todos. Muito bem. E a nossa amiga Georgina está dizendo que você e a Nora Neide Melo são aquilo que dizem do João Batista e do Arilton Rabelo também, viu? Um abraço, Georgina. Obrigado pelo carinho da audiência. Um bom domingo. Gente, obrigado a você pelo carinho da sua companhia. Esperamos, sim, que o programa de hoje possa ter penetrado no seu coração, na sua cabeça, e você possa fazer a sua reflexão, tirar o aprendizado necessário para tudo isso, tá bom? Então, um grande abraço. Domingo que vem, mais um programa aqui, Momento Espírito na sua 106,3. A todos um abraço. E com o Marcelo de novo, né? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. A Rádio 106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você.
muita alegria. Estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa. É hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. Atenção, começa agora mais um